Olá, seja muito bem-vindo ao Café com Política e ao canal de O Tempo no YouTube. O nosso entrevistado de hoje é o deputado federal Aécio Neves, do PSDB. Ele também é o presidente nacional do partido e ele está aqui para nos falar um pouco sobre os rumos da política e nos contar sobre essa pré-candidatura ao Senado. Ele é pré-candidato ao Senado mesmo, quais que são os planos dele para esse ano. Deputado, muito obrigada, um prazer ter o senhor aqui conosco hoje. Cíntia, um prazer enorme, Pedro, a todos que nos assistem, né? Agradeço a oportunidade de falar um pouco com os mineiros e com as mineiras, né? Através do tempo, e no momento em que as definições, né, estão chegando, né? O momento das decisões está muito próximo. Como você bem colocou, Cíntia, eu hoje presido nacionalmente o PSDB, né, voltei à presidência do partido, né, onde eu estive por 5 anos, quando nós construímos uma candidatura presidencial à presidência da República, uma candidatura que, por muito pouco, não foi vitoriosa. E eu retorno à presidência do PSDB por um convencimento que eu tenho de que existe espaço no Brasil para um partido no centro, fora da polarização que tomou conta da política brasileira hoje. O PSDB se reforçou muito na ação de uma janela partidária, né? É um partido programático num oceano inundado de partidos pragmáticos que dominaram a política brasileira. É um partido que tem um projeto para o Brasil, já demonstrou lá atrás a capacidade de transformar esse projeto em benefício real para as pessoas, né? Somos um partido liberal na economia, inclusivo no campo social, responsável no campo fiscal, pragmático na nossa política externa, portanto, um partido político que preza o diálogo ao confronto. Portanto, essa é a minha, vamos dizer, a minha prioridade absoluta hoje, fazer o PSDB voltar ao centro da política brasileira, o que acredito é bom para a política. Mas eu não fugirei à sua pergunta, eu tenho recebido estímulos, né, de várias lideranças importantes, não apenas da política, mas da sociedade mineira, né, tentando de alguma forma que eu possa construir uma outra candidatura ao Senado, onde eu já estive há alguns anos atrás, né? Eu tenho que reconhecer que essa é uma possibilidade crescente hoje, em razão da necessidade que todos aqui percebemos de Minas reocupar o seu papel, o seu protagonismo no cenário político nacional. Quando falta, como vem faltando nesses últimos anos, Cíntia, a voz de Minas, a articulação política de Minas Gerais, Minas sofre, mas sofre o Brasil também. E há um vácuo hoje. Infelizmente, nesses últimos anos, esse espaço não foi ocupado. Mas é uma decisão que será tomada coletivamente, no momento adequado, a partir de uma profunda reflexão, onde eu possa entender de que forma melhor eu servirei a Minas e aos mineiros. Eu completo esse ano, Cíntia, 40 anos de mandatos consecutivos. Não há ninguém em atuação hoje na política nacional com um ciclo tão longo de mandatos eletivos. E eu agradeço sempre a generosidade dos mineiros que me levaram à Câmara Federal, à presidência da Câmara, ao governo do Estado por 2 vezes, ao Senado Federal e por muito pouco não me levaram à presidência da República. Então, agora é a hora de uma profunda reflexão, mas se você me perguntar, existe uma motivação, existe uma razão que o faria se dispor a disputar o Senado, que não era o meu plano inicial, é essa, de reposicionar Minas politicamente. A disputa está muito rasa hoje, né? Entre quem é a favor do governo e quem é contra o governo, né? Eu me coloco como alguém a favor de Minas Gerais. Eu vejo hoje uma disputa muito grande para quem vai ser o candidato do Lula ou quem vai ser o candidato do bolsonarismo. Se eventualmente vier a disputar o Senado por Minas Gerais, eu serei o candidato de Minas Gerais, dos valores de Minas, da tradição de Minas, da força política de Minas, que precisa se reorganizar. Essa talvez seja a maior motivação. Por outro lado, eu tenho compromissos também, como presidente nacional do PSDB, de organizar o partido em todo o país, né? Isso que eu faço aqui diuturnamente em Brasília. E acho que essa é também uma contribuição relevante.
mostrar que existe vida inteligente entre os extremos e que o Brasil é muito maior do que Lula e o bolsonarismo juntos. É nisso que eu creio, é nisso que eu acredito, e a partir dessas constatações é que eu farei a reflexão no tempo certo, no tempo adequado, sobre que caminho tomarei nessas eleições. Ótimo, deputado, eu esqueci de falar para quem nos acompanha que o senhor está em Brasília, né? Por isso a gente está conversando aí virtualmente, o Pedro Grossi também que nos acompanha, né, Pedro? A gente quer falar muito do PSDB, dos rumos e tudo, mas eu queria que o senhor nos falasse, então, assim, hoje o caminho mais próximo é o senhor como uma pré-candidatura ao Senado. A possibilidade de presidência da República, ela está descartada nesse momento? Cíntia, volto rapidamente aqui, né, no tempo, dizendo que eu me dispus a assumir a presidência do partido para construir um projeto para 2030. Essa é a grande verdade. Um projeto onde nós estamos resgatando as principais figuras que nos ajudaram, inclusive em 2014, né, economistas, pessoas ligadas à área social, à saúde, à infraestrutura, um grupo de excelência que construiu, talvez, naquele momento, o último grande projeto para o Brasil. O nosso programa de 2014 abordava todas as áreas onde haveria necessidade de uma intervenção efetiva do Estado. Nós estamos resgatando isso. E o nosso projeto é fortalecermos a nossa bancada no Congresso Nacional, e isso vai acontecer. Nós fomos o partido que proporcionalmente mais cresceu na janela partidária. Vamos fazer uma bancada acima de 30, 35 parlamentares federais nas próximas eleições, e com isso recolocamos o PSDB, como eu disse, na primeira prateleira da política nacional para debater projetos para o Brasil. Só que nesse período surgem, enfim, movimentações naturais da política. Eu fui instado por muitas lideranças nacionais, como Tasso Gereissati, Ciro Gomes, o ex-presidente Roberto Freire, dentre tantas outras, né, para colocar meu nome como candidato à presidência da República mais uma vez. Mas essa não é a minha prioridade hoje. Eu confesso a você que isso me tiraria a condição hoje de administrar o partido em todo o Brasil, em dar uma cara nova ao PSDB em todo o Brasil. E nas últimas semanas tem havido realmente uma movimentação de lideranças políticas de Minas muito expressivas, buscando uma parceria conosco para uma eventual candidatura ao Senado. A política, para mim, Cíntia, sempre foi a arte de administrar o tempo, não é? Eu costumo brincar que a medida certa no tempo errado, ela acaba dando errado. Então nós temos aí 3 a 4 semanas, esse é o período, né, definitivo para que nós não apenas nós do PSDB, mas para que nós possamos tomar, os eventuais candidatos, tomar cada um a sua decisão, e até lá eu espero, refletindo bastante, tomar aquela que seja melhor para Minas Gerais. A partir do quê? De uma constatação em que essa perda de força política, de protagonismo político de Minas Gerais, impacta não na classe política, impacta na vida das pessoas. Eu, como você se lembra, fui governador de Minas por 2 mandatos. Colocamos Minas na liderança da educação fundamental no Brasil, né? Nós fomos líderes no IDEB em todos os anos do meu governo. Hoje, nós estamos em 10º lugar. Na área de segurança pública, nós, no nosso período de governo, diminuímos em mais de 30% os crimes violentos em Minas Gerais, que nesse último período de governo volta a aumentar em torno de 13%, com um dado alarmante. Proporcionalmente, fomos o estado que teve maior crescimento de homicídios entre 2023 e 2024. Poderia falar de infraestrutura, dos avanços na saúde pública. O que eu quero dizer é, quando falta uma interlocução altiva, forte de Minas com o governo federal, Minas se fragiliza e os investimentos deixam de vir. Então, eu sou ainda de um tempo da política em que o diálogo prevalece, em que as conversas permitem a formação de um capital político que eu apresentei nos meus tempos de governador, que é transformado em benefícios, em investimentos para as pessoas. Eu entreguei mais de 5.500 quilômetros novos de asfalto em Minas Gerais. Imagina o que é isso, né? 225 cidades que não tinham ligação asfáltica passaram a ter. Como? Com mágica? Não, com gestão, com planejamento, com metas. E isso tudo deixou
existir. Infelizmente, o governo que aí está, e eu respeito pessoalmente o governador Zema, mas não deixa legado. Ele, infelizmente, pelo perfil do próprio governador, nos tirou do centro do debate nacional, e os investimentos importantes deixaram de chegar em Minas Gerais. O senhor acha que, quando o senhor fala essa questão de não deixar legado, isso tem a ver com uma briga política, né, do ex-governador Romeu Zema com a presidência da República, com o presidente Lula, ou essa falta de gestão? E eu emendo e queria saber a opinião do senhor. Depois que o senhor deixou de ser governador, o senhor elegeria algum que foi pior para Minas Gerais, dos governadores que Minas teve? Olha, Minas não teve sorte nas últimas gestões. Eu não personalizo essas críticas, sabe, Zidimo? Eu acho que todos que sentam-se na cadeira de governador tentam fazer o melhor. Mas os resultados dos governos, do governo do PT foram muito ruins para Minas Gerais, e eu acredito que os resultados do governo Zema ficaram muito aquém de onde nós poderíamos ter chegado. Eu citei aqui alguns dados, né? Nós tivemos 3 mandatos do PSDB, 2 comigo, 1 com o governador Anastasia. E os indicadores eram esses. Nós éramos referência de gestão pública para o mundo. O Banco Mundial copiou o nosso modelo de gestão, de avaliação de desempenho, onde cada servidor recebia um 14º salário quando alcançava a meta pré-estabelecida para ele. Isso foi um case que hoje está em estados do México, está em alguns estados europeus, a partir de uma movimentação, compreensão do Banco Mundial sobre a excelência do que nós fizemos em Minas Gerais. E eu falo isso não apenas para fazer propaganda do nosso governo, isso é desnecessário, mas para dizer que é possível, sim, com gente qualificada, com gestão, com coragem, mas principalmente, Cíntia, com articulação política, você fazer as coisas acontecerem. Eu fui governador de Minas Gerais com o presidente Lula, presidente da República, durante 8 anos. Eu era já visto como um adversário do presidente Lula, né? Eu era visto como alguém que poderia estar disputando a presidência da República na sucessão do Lula contra o PT. E nem por isso deixei de ter uma relação republicana com o presidente. E faço aqui justiça, ele comigo também, né? Nós sempre soubemos respeitar, né, o mandato um do outro, o espaço político um do outro, mas jamais deixei de conversar com os atores do governo federal, que eram do PT, meu adversário político, sobre os interesses de Minas, mas eu tinha força política, eu tinha uma articulação na Assembleia com mais de 80% dos parlamentares, na Câmara Federal com mais de 70%. E eu coloquei isso a serviço de Minas, não de uma vaidade pessoal, a serviço de Minas. Eles sabiam, traduzindo isso aqui um pouco melhor, que se não atendesse demandas justas de Minas, eles iam ter dificuldade de aprovar seus projetos no Congresso Nacional, porque a nossa bancada jogava unida. Isso é fazer política, na dimensão maior que essa expressão possa caber. E, infelizmente, hoje o Brasil está submerso nessa polarização, como eu já disse aqui, rasa, inculta, grosseira, violenta, e que muito mal vem fazendo ao Brasil. Política, Pedro, é um pouco sonhar também. Eu sonho com o resgate das boas práticas políticas, onde um adversário político eventual não seja tratado como se fosse um inimigo a ser dizimado, porque isso que nós estamos assistindo no plano nacional e caminha para se repetir em muitos estados, inclusive em Minas Gerais, essa radicalização, ela só interessa aos 2 polos. Ela interessa apenas aos 2 extremos que impedem o debate sobre projetos. Eu estou organizando um projeto para o Brasil com algumas das figuras mais qualificadas da vida brasileira, mas eu acredito que o momento desse projeto ser capitaneado pelo PSDB, e eu sou realista, é em 2030. Eu sou muito pé no chão para entender que nesse momento a polarização como está, há 3 meses das eleições, impede que as pessoas prestem atenção, que as pessoas se interessem, né, para a solução para o nosso problema de infraestrutura, para enfrentamento de forma cooperada da questão da segurança pública que hoje tanto mata e tanta terror vem trazendo às famílias brasileiras, o endividamento crescente das famílias brasileiras precisa ter um fim. E nós estamos assistindo, novamente, a reedição agora nesse, vamos chamar Lula 3, né, no final do seu mandato, do seu 3º mandato, a reedição daquilo que eu já alertava em 14 que ia fazer muito mal ao país, que era a gastança desenfreada do Dilma I. Agora,
Um dado, inclusive, da Federação das Indústrias de Minas aponta que já chegam em cerca de 230 bilhões de reais, né, os créditos, portanto, as benesses que o governo Lula está fazendo, focado na sua eleição, na sua reeleição. Isso tem um custo altíssimo para o país. E nós não estamos tendo espaço para debater essa questão, para colocar freios nisso, porque a prioridade é derrotar, massacrar o outro polo. Repito, o PSDB retorna com força a política brasileira para colocar racionalidade nesse debate. Alguns podem dizer, isso é uma utopia, isso não vai acontecer. Pois bem, também nós nos alimentamos muitas vezes dessa utopia, do sonho. Isso é que me faz estar aqui há 40 anos exercendo mandatos públicos. Eu acho que o PSDB volta após essa eleição com muita força para de novo colocar racionalidade, eficiência e coragem na gestão pública. Quando o senhor fala desse sonho e dessa expectativa de crescimento do partido, e o senhor citou 2030, seria um projeto para 2030 chegar com força com algum candidato à presidência da República? Exatamente. O nosso projeto e política tem que... A boa política pressupõe você ambicionar o poder para, no poder, transformar a vida das pessoas. Isso é absolutamente legítimo, né? Ninguém pode achar que você chega ao poder apenas para derrotar um adversário. Você chega para construir algo. E eu falo com a autoridade de quem fez isso em Minas Gerais. E o senhor seria o meu radar... Desculpa te cortar, mas o senhor seria um nome para 2030? Olha, o meu papel hoje é organizar o partido para estar forte em 2030. Eu não acredito que essa polarização ultrapasse 2026. A Avenida do Centro vai reabrir. E eu tenho que estar com o partido posicionado, com força em vários estados, com uma base congressual sólida. Aí sim, para desde o final da próxima eleição, já construímos uma candidatura presidencial. Quem vai ser? Provavelmente até um outro nome, uma geração mais nova que vem aí. O meu papel, que hoje me faz ter disposição de estar aqui 24 horas por dia, conversando, recebendo gente do Brasil inteiro, ouvindo relatos sobre a situação fiscal do país, de Minas, enfim, é acreditar que nós temos condições, nós temos qualidade para apresentar um projeto para o Brasil, como nós fizemos lá atrás. O Brasil está precisando, Cíntia, de um novo plano real, sabe, um novo choque de gestão pública, como nós fizemos em Minas Gerais, com a qualificação dos serviços públicos, com ousadia também nas transformações e das privatizações de determinados setores da economia, né? Está faltando coragem e um projeto de médio e longo prazo. O Brasil vive hoje refém dos projetos eleitorais, tanto do campo bolsonarista, quanto em especial agora, como nós estamos assistindo, no campo petista. Senador, essa eventual pré-candidatura ao Senado por Minas Gerais aconteceria como? O senhor articula integrar alguma chapa, talvez uma candidatura independente? E aproveito para emendar qual que seria o papel do PSDB nessas movimentações para as candidaturas em Minas Gerais. Olha, Pedro, né, como vocês mesmos disseram, eu estou aqui em Brasília, e em Brasília o que você mais faz é conversar, né? Eu converso com dirigentes partidários. Ontem mesmo tivemos uma reunião com presidentes dos principais partidos do país, onde trocamos impressões, falamos do pleito, tivemos uma reunião com o presidente do TSE, enfim, as conversas estão existindo, né? Eu não tenho uma preocupação se eu eventualmente vier a ser candidato ao Senado, e talvez seja pela primeira vez eu esteja dizendo que essa é uma possibilidade. Eu nunca cheguei a tanto, porque eu percebo que existe espaço para nós voltarmos a ter um papel relevante no Senado e na política brasileira. Eu tenho conversado com alguns atores da política mineira. Infelizmente, o processo em Minas está muito atrasado, né? Nós não sabemos com clareza ainda quem serão, né, pelo menos o conjunto dos candidatos a governador de estado, e eu até por experiência própria, né, porque eu já fui governador apoiando candidatos a senador.
e todos foram eleitos. Já fui senador também com o apoio do candidato Anastasia ao governo, né? Eu acho que essas candidaturas têm que estar de alguma forma acopladas. Não há como você avançar e definir um campo político antes das candidaturas ao governo do Estado estarem consolidadas. O que eu acredito ocorrerá nas próximas semanas. Mas eu resumiria, Pedro, né? Em síntese, eu diria o seguinte: não tenho preocupação em ser candidato de um polo nem de outro polo. Se eu vier a ser candidato, é porque eu estou convencido de que eu posso ajudar Minas no Senado Federal a recuperar o seu protagonismo, a ter uma interlocução mais dura, mais firme com o governo federal e com os outros poderes. Agora, haveria alguma possibilidade, porque chegou a se ventilar isso, né? Que o senhor poderia estar... no momento ainda falava-se de Rodrigo Pacheco, mas em uma eventual chapa com o apoio do presidente Lula. O senhor se enxerga nesse momento, em algum momento, aliado do Lula em Minas, do candidato dele, ou não? Cíntia, sua pergunta é boa e eu reflito sobre isso. Eu acho muito difícil. Eu vou confidenciar a você que ontem eu tive uma breve conversa com o presidente do PT, não para esse fim, porque nós estávamos reunidos lá no TSE, né, conversamos um pouco, né, eu tenho enorme respeito pela prefeita Marília, que foi prefeita comigo, governador do estado, fizemos ali boas parcerias e ela sempre foi muito justa a reconhecer esse papel que nós tivemos. Eu me lembro que na minha reeleição eu tive o apoio declarado da maioria dos prefeitos do PT no estado, exatamente porque eu não discriminava ninguém, né? As pessoas vivem nos municípios independente de quem seja o prefeito ou a prefeita, então é elas que têm que ser atendidas. Mas eu confesso a você que até pela minha construção política, pelas críticas muito contundentes que eu faço, não à figura do presidente Lula, mas ao atraso que o governo do PT tem trazido ao país, eu acho que não é simples essa caminhada. Eu estou dando tempo ao tempo, repito, nós não podemos também ser engolidos pelo tempo, né? Quando eu falo de administrar o tempo, eu diria que em 3 e 4 semanas essas decisões estarão tomadas. Mas, repito, eu me sinto mais confortável sendo, eventualmente, um nome de Minas que trabalhe para Minas e não eleitoralmente para um campo político ou outro campo político que hoje radicalizam na política brasileira. Esse raciocínio vale também para o cenário nacional, que já está polarizado, já está posto Lula e Flávio Bolsonaro? Ô Pedro, é uma pena que isso esteja acontecendo. E assim, olha, nós conversamos aqui, eu estou falando com você da sede do PSDB, intensamente. Eu não acho que exista talvez um gabinete ou uma sala de reuniões tão frequentada em Brasília quanto a nossa, porque é gente de todos os partidos que vem conversar, tentar entender como é que nós saímos dessa armadilha, né, dessa polarização. Eu próprio sugeri o nome do ex-governador Ciro Gomes há alguns meses atrás para encampar essa candidatura, para tentar furar essa bolha. Ele fez uma opção que nós temos que respeitar pela candidatura no Ceará e acho que será vencedor. Buscamos encontrar outras alternativas. Fui estimulado publicamente por muitas lideranças a assumir essa candidatura agora, mas aí eu trago comigo uma antiga lição tancrediana, né? Que ele dizia que o risco é inerente à nossa atividade, a atividade política. Você, quando vai disputar uma eleição, você sempre vai correr risco. O senhor falou com a gente agora há pouco sobre o sonho de que o PSDB possa estar na presidência em 2030. E eu queria perguntar novamente, o nome do senhor é um nome que pode estar sendo colocado para candidato à presidência em 2030? E quais seriam outras lideranças que o PSDB tem hoje que poderiam estar nessa disputa? O PSDB nasceu há quase 40 anos atrás com um projeto de poder real, de transformação da vida das pessoas. E não há hoje no Brasil contemporâneo, nem em qualquer parte desse nosso imenso território, alguém que não reconheça as virtudes dos governos do PSDB, seja com o Plano Real que trouxe a estabilidade econômica, seja com a lei de responsabilidade fiscal, seja com os genéricos, seja com a política externa pragmática em defesa dos interesses do Brasil, seja a privatização de setores como de telefonia, nada disso existia antes do PSDB. E nós temos hoje a mesma energia que nós tínhamos lá atrás. Por isso,
Eu assumi a presidência do partido para reorganizá-lo e prepararmos um projeto para 2030. Quem vai liderar esse projeto é muito cedo ainda para dizer, mas o meu papel, que me dá conforto, que me estimula, é estar permanentemente dizendo a quem estiver disposto a me ouvir que existe vida inteligente entre os extremos. E o Brasil é muito maior do que a soma de Lula e de Bolsonaro. Deputado, o senhor sempre disse que o PSDB não se curvou nem ao bolsonarismo e nem ao petismo. Que avaliação que o senhor faz do governo Bolsonaro e do governo Lula? Na sua avaliação, qual deles foi o pior para o Brasil? Olha, Bolsonaro e Lula, dois governos com vieses diferentes, com prioridades diferentes, mas que pecam no essencial, que é a boa qualidade da gestão pública. Eu só acredito em resultado real para as pessoas com o enfrentamento dos problemas. Segurança pública. Talvez não haja hoje, né, na cabeça do brasileiro médio uma preocupação maior do que com a questão do avanço da criminalidade. O que nós fizemos em Minas Gerais? Nós planejamos e priorizamos as ações na área de segurança pública. Ao longo dos meus governos, os policiais militares civis, e eles se lembram disso, tiveram um aumento real nos seus salários em torno de 30%. No governo Zema, eles tiveram uma perda do valor real do salário em torno de 15%. Olha a diferença entre as coisas. O que é isso? É má vontade do governo atual com o servidor de segurança? Não, mas é incapacidade de gerir o Estado, estabelecendo prioridades absolutamente claras. Tem um assunto que está muito hoje em voga, que são as renúncias fiscais. Os governos são muitas vezes obrigados a fazer renúncias fiscais, né, para estimular um determinado setor da economia que é empregador, portanto, precisa de determinado estímulo para evitar uma concorrência desleal. Mas isso tem que ter limites. Nos meus governos, as renúncias fiscais somavam 1% do PIB. O governo Zema termina com as renúncias fiscais representando 3,5% do PIB, o que é um exagero, é um absurdo, isso não se justifica, né? Porque nós estamos tirando recursos que poderiam estar indo para a infraestrutura do Estado, para a área de saúde, para a área de educação. Se nós somarmos as renúncias fiscais, o valor dessas renúncias fiscais, portanto, aquilo que o governo deixou de arrecadar ao longo desses 8 anos de governo Zema, daria mais ou menos 128 bilhões de reais. Isso significa simplesmente 2/3 da dívida de Minas Gerais. Imagina, as renúncias fiscais que concentram esses recursos na mão das empresas. Repito, algumas até justificáveis, mas com esse exagero nós deixamos de ter recursos disponíveis no caixa do Estado para a saúde pública, para melhorar e valorizar os servidores da educação, os servidores da segurança pública e todos os outros. Gestão. Nem Bolsonaro e nem Lula, a meu ver, fizeram governos que possam ser elogiados nessa questão absolutamente essencial, repito, para melhorar a vida das pessoas. Como o senhor vê hoje a atuação do Senado? O senhor acha que o Senado está cumprindo com a missão que deveria? Ou o que não está no foco no Senado e deveria estar? E eu queria também que o senhor me falasse, caso o senhor seja eleito senador, qual que é a marca que o senhor quer deixar no trabalho que o senhor vai fazer no Congresso Nacional como senador? Eu fui senador durante 8 anos, representando Minas Gerais. Eu busquei ser a voz de Minas no Senado Federal e consegui construir uma candidatura à presidência da República que não fosse o desatino do governo Dilma, que gerou no final o seu impeachment, uma recessão por 3 anos consecutivos, mais de 13 milhões de empregados, porque quebraram o Brasil para vencer as eleições. Não fosse isso, nós poderíamos ter um país hoje diferente. O Senado é a casa do diálogo. É através do Senado que nós temos que dialogar com o Poder Executivo, com o Poder Judiciário, buscando reformas que esses poderes também precisam viver. Se você me perguntar qual a marca que eu gostaria de deixar no Senado, se eventualmente eu vier a ser candidato, não será muito diferente do que eu já fiz. A voz altiva de Minas prevalecendo, diálogo permanente com todas as forças políticas, porque um adversário político não precisa ser seu inimigo, e talvez eu, dentre outros, obviamente, eu seria o senador da pacificação do país. O Brasil não pode continuar dividido ao meio, como nós estamos hoje. E a razão de eu estar na vida pública, a razão de eu ainda persistir na condução de um partido político
é porque eu acredito que nós vamos furar essa bolha e vamos deixar para os nossos filhos e nossos netos um país pacificado, onde o objetivo dos grupos políticos não seja dizimar o adversário, e sim construir um caminho para a melhoria da condição de vida de tantos brasileiros que ainda vivem com enorme sofrimento. O senhor, como deputado, votou favoravelmente à PEC que muda a escala de jornada de trabalho com o fim da escala 6x1. O projeto atualmente está parado no Senado. Você acha que falta mais agilidade no Senado para apreciar essa matéria? A escala 6x1 é uma tendência universal hoje, né? E o mundo caminha nessa direção. O que nós vamos discutir agora são algumas compensações para que ela não recaia, o ônus dessa modificação não recaia sobre o trabalhador, principalmente os das microempresas, das pequenas empresas. O Congresso tem que se debruçar agora na construção de defesas para que esses empregados e os próprios empregadores não sejam penalizados. Eu gostaria de agradecer ao deputado federal Aécio Neves, do PSDB, pré-candidato ao Senado Federal, por essa entrevista no Café com Política. Muito obrigada também, Pedro, pela sua participação mais uma vez aqui conosco. E a vocês que nos acompanham, essa entrevista vai estar disponível no canal de O Tempo, no YouTube, na íntegra, e também nas nossas redes sociais, no nosso portal, otempo.com.br e no nosso jornal impresso. Muito obrigada e até a próxima.